Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Gustavo de Almeida. Não reparem se a câmera ficar mexendo, é porque eu estou segurando com o meu braço. Então, se ficar desestabilizado, enfim, relevem essa questão. É, o intuito desse vídeo, acho que eu já fiz um vídeo bem parecido, bem semelhante até no passado, é para falar a respeito de como que está sendo, né, o meu processo com a ferramenta da ressonância harmônica. No caso, agora eu estou na minha quinta onda da ressonância harmônica. Acredito que eu fiz o meu relato na primeira onda ou na segunda, falando sobre os meus 4, 5 meses de ressonância. Hoje, na quinta onda, já faz um bom tempo que eu comecei esse trabalho, em passar a minha percepção de como que tem sido. Percebi bastante que falando sobre, não sobre a ferramenta, tá? Porque eu não tenho esse direito. A ferramenta não é minha, é do professor Hélio Couto. Eu sou apenas um usuário, se podemos dizer assim, uma pessoa que utiliza dessa ferramenta de expansão de consciência e iluminação espiritual para poder aprender aqui nesse plano. Então, o trabalho em si é do professor Hélio Couto, eu sou apenas um aluno estudante que utiliza da ferramenta. Então, o intuito desse vídeo, na verdade, é passar o que eu estou vivenciando, da minha experiência, e caso, de uma forma ou de outra, isso possa te convidar a fazer parte desse processo também, eu me sinto muito feliz, que tem transformado a minha vida. E é aqui que eu falo, é agora que eu falo em quais aspectos tem transformado na minha vida. Primeiro de tudo, eu acessei recentemente a possibilidade de estar na quinta onda. Quando vai passando o tempo, né, a partir de 3 meses, salvo engano, você pode mudar a frequência. E mudando a frequência, inevitavelmente vão acontecendo as novas transformações na sua vida. Claro que todas essas transformações acontecem se você permite, se você não barra, se você não deixa o ego agir e deixa a centelha, né? Deixa a onda passar, o canal de luz passar por você, o que é mais fundamental ainda. Então, seja você na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, na primeira, na décima, na 20ª onda, o mais fundamental é você deixar a centelha agir, você deixar a informação passar, que é o mais importante do trabalho, porque quanto mais você permite, mais as coisas fluem, mais as coisas melhoram. Então, retornando ao que eu estava dizendo, acessei, né, a possibilidade de estar na quinta onda da ressonância harmônica e as transformações, os acontecimentos são surpreendentes. Primeiro de tudo, o que eu percebi de estar, eu já estou há 1 semana e meia na quinta onda. Primeiro de tudo, o acesso às consciências que eu pedi. Para quem não sabe, pode-se pedir consciência, arquétipo, enfim. Eu não vou tomar tanto do tempo falando sobre isso, porque isso é para outro vídeo, para outra oportunidade. Mas, enfim, eu acessei outras consciências, acessando essas consciências, eu manifesto através da minha fala, por exemplo. Recentemente eu estava num acampamento com uns amigos meus e comecei a conversar com um casal. E eles estavam falando, né, sobre o inconsciente coletivo de Jung, falando sobre espiritualidade, e eu me manifestei também. E nessa hora que eu comecei a falar, eu senti que tinha uma informação que vinha e passava por mim que não era algo que eu tinha lido. É como se fosse um insight. Você recebe aquela informação e solta. E depois eu fui percebendo, eu falei, caramba, cara. Depois que eu fui perceber, né, eu falei, caramba, não fui eu que falei aquilo. Foi a consciência que se manifestou. E eu achei isso muito interessante, porque isso não tinha acontecido
com tanta, com tanta potencialidade como antes. Foi algo surpreendente. Eu lembro que uma consciência se manifestou e eu pude passar uma informação que era sobre a espiritualidade naquele momento e eu fiquei chocado, porque é impressionante, né? Como são infinitas as possibilidades desse universo. E eu me alegro muito, eu fico muito feliz, porque assim a gente vai aprendendo mais sobre a nossa potencialidade, as infinitas possibilidades, né, que existem no universo. Mas enfim, primeiro de tudo, como eu falei, essa questão das consciências, acessar outras consciências e manifestá-las, seja durante o trabalho, dependente do seu trabalho, qual consciência você tenha pedido, ou às vezes na comunicação com outras pessoas, como foi o meu caso. Existem outros casos, tá? Mas eu vou dar um exemplo para não ser tão extenso. E também de inúmeras maneiras, às vezes no seu comportamento, às vezes na sua reação, às vezes na sua intuição, o que mexe bastante também com as consciências. Mas enfim, esse é o primeiro tópico, né? Como as consciências elas se manifestam quanto mais você permite a sua centelha divina atuar. Segunda coisa, segundo tópico, o que mais que eu notei nesse tempo de ressonância harmônica? Magnetismo pessoal. Era algo que eu vinha refletindo antes de vir gravar esse vídeo. O que eu poderia falar? E me veio muito forte de dizer a respeito do magnetismo pessoal, de como nós atraímos pessoas, circunstâncias, situações na nossa vida com muita facilidade. Como já diz a palavra, né, magnetismo pessoal, é como se você realmente se tornasse um imã para oportunidades, para chamar pessoas a próximo de si, ou até mesmo situações. Situações essas que antes eu não me imaginava. Por exemplo, eu tinha muito pensamento de que será que um dia eu vou estar em tal lugar, com tal pessoa, fazendo tal coisa? E isso pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Vamos supor que você se imagina um dia numa cachoeira com amigos seus. Isso é uma possibilidade. E você fica refletindo, será que é possível? Será que tem como? Com o magnetismo pessoal, eu atraí essas coisas para minha vida, né? As pessoas falam sobre a lei da atração, sobre a lei do magnetismo, a lei do universo, enfim, pode dar o nome que for. Mas o magnetismo pessoal, ele funciona e ele existe. E eu senti e sinto cada vez mais na minha vida estando, né, na quinta onda da ressonância harmônica. Então tá muito notável. Alguma coisa que eu penso na hora, tipo, penso em alguém, penso em alguma coisa, algum lugar, alguma situação, alguma palavra, isso se manifesta. E com muito mais velocidade. E aí vem o terceiro tópico. Cocriação. Cocriação, exatamente. A minha cocriação exponenciou de uma maneira imensa, imensa. Eu estou cocriando as situações, os lugares, as oportunidades que antes eu não tinha. Não tinha porque eu estava, vamos dizer assim, sujo, né? Bloqueado, cheio de crenças, limitações e paradigmas. Enfim, o meu poder de cocriação, ele aumentou, ele exponencializou. Então, quando eu quero atrair algo para minha vida, de bom ou de ruim, tá? Porque aí entra outra questão. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, eu estou atraindo pelo meu poder de cocriação. Então, assim, é interessante porque é um experimento e, ao mesmo tempo, é um autoaperfeiçoamento da jornada, porque nós temos que vigiar e orar constantemente para que coisas boas aconteçam nas nossas vidas, porque somos nós, você, eu e todo mundo que decide como que vai ser o seu futuro, o seu aqui e agora, o momento presente. Como que você vai criar as coisas na sua vida? Se você pensa em pobreza, pobreza será.
se você pensa e sente riqueza, alegria, felicidade, enfim, boas oportunidades, você cocria isso na sua vida também. Então, o poder de cocriação com a ressonância harmônica exponencializou muito mais. O que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, eu estou atraindo com muita mais facilidade. Então, isso é muito interessante, porque a partir da vivência com a ressonância harmônica, eu percebi quanto eu consigo manifestar as coisas à minha volta. E esse poder já estava dentro de mim. Ele já estava, sempre esteve aí, só que eu nunca percebi. Então, é muito bacana essa questão, muito interessante, porque assim a gente vai vendo a nossa potencialidade. E claro, para que você vai usar essa potencialidade? No meu caso, obviamente, como eu sou um ser humano, como qualquer outro, um espírito, para coisas boas da minha vida, para atrair boas oportunidades, boas pessoas, boas energias e bons momentos. E além de tudo, para servir, porque o intuito da ferramenta, pelo que eu venho sentindo no meu coração, é para que eu me ilumine e sirva as outras pessoas. Seja fonte de inspiração, seja uma fonte de elevação para quem está próximo. Através de um sorriso, através de um abraço, através de um conselho, através da minha vivência e principalmente através das minhas atitudes e, acima de tudo, os meus comportamentos. Porque toda vela que está acesa, ela tem a potencialidade de acender a vela que está apagada. E nós somos assim. Então, a ressonância harmônica, ela é a chama que nos acende. E, ao mesmo tempo, um livro que nos ensina. E isso é simplesmente divino. Por isso que diz que a ferramenta, ela é em si uma ferramenta espiritual. Portanto, né, obviamente, eu sempre vou recomendar que vocês assistam todas as palestras, leiam os livros, faça o trabalho da maneira correta, deixando com que a onda limpe, porque, querendo ou não, se está acontecendo essas inúmeras bênçãos na minha vida, na quinta onda, é porque eu estou limpando, é porque eu estou deixando a onda limpar. E pode ter certeza, pessoal, se nessa vida você está sendo um santo, se você está sendo um ser iluminado, provavelmente em outras vidas você não foi. Então é deixar a onda limpar, é deixar a onda transmutar essas energias, alinhar os seus chakras e assim, consequentemente, deixar ela trabalhar para que as coisas boas aconteçam na sua vida. Então, resumindo, né, nessa quinta onda da ressonância harmônica, eu vejo o quanto está sendo magnífico experienciar essa jornada de iluminação espiritual, de autoconhecimento, de cocriação, de aprendizado e principalmente de evolução. Porque eu vejo que ainda existe muito que aprender, né, pessoal? Então, caso você esteja em dúvida de que se esse é o trabalho correto para você, primeiro eu peço para que você faça uma meditação e analise como está a sua vida. Ela está da maneira que você gostaria que ela estivesse? É como você sempre sonhou? Se não é, o que falta para melhorar? Porque, querendo ou não, né, chega um momento que a gente tem que fazer isso. Então, analisa como está a sua vida, as suas crenças, o que você acredita, se faz sentido ou não. Já vou dizendo que ressonância harmônica não é nenhuma religião, tá? Não é nenhuma religião, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas é um trabalho espiritual e é um trabalho sério. Então, se você está apto a crescer e, como até mesmo o professor diz no livro, espremer todo o sumo da laranja nessa encarnação, pode ter certeza que é um trabalho magnífico para vocês estarem vivenciando e se permitindo também. Sempre vou falar bem da ressonância harmônica, sou muito suspeito a falar. E, enfim, é ela quem tem me ajudado nos meus trabalhos com a ayahuasca, é ela que tem me ajudado, eu falo ela, ressonância, é ela que tem me ajudado no meu relacionamento também, na minha casa, nos meus comportamentos, no meu autocontrole.
Então, sem ressonância harmônica, eu não seria quem eu sou hoje e possivelmente não serei quem eu serei lá na frente, né? Porque ainda tem muita coisa para viver e muita história para contar. E daqui a um tempo, acontecendo novas coisas, novas oportunidades, enfim, mais prosperidade, eu volto aqui para contar para vocês. Mas essa é a minha história. Agora é o momento de você vivenciar a sua. Permita-se, experimente. Se não for pela ressonância harmônica, que seja por um meio que te leve à luz, que te leve à iluminação, porque existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, se esse lugar que você vai te leva e te traz mais próximo do Mestre, então você está indo pelo caminho correto. Siga por esse caminho. E é isso aí. Um abraço, um beijo, se cuida, gratidão imensa a todo mundo. Espero que esse vídeo chegue às pessoas que precisam vê-lo. Se está faltando um pinguinho de motivação para vocês começarem esse trabalho, recomendo, do fundo do meu coração mesmo, recomendo muito, firmemente. E boa jornada, boas experiências e bons momentos.